17:54 encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê direção nessa noite. O texto que lemos no verso 54 começa dizendo: ao ouvirem isto, né? E o que é que esses homens ouviram que deixaram eles tão irritados? Que discurso foi esse que Estevão, pronunciou, que deixou com que esses homens ficassem tão bravos, a ponto de apedrejarem Estevão? Para isso, nós precisamos entender o propósito de Deus com a igreja, o propósito que Deus tinha com a sua igreja e o movimento que o Espírito Santo estava fazendo na igreja, naquele contexto, para compreender esse momento, o momento em que é levantado o primeiro mártir da igreja, o momento em que acontece a primeira morte por causa do Evangelho, por causa de falar do nome de Jesus. Esse homem chamado Estevão foi levantado ainda no capítulo 6 como diácono da casa do Senhor. E a Bíblia é clara em dizer que Estevão era cheio do Espírito Santo. Ou seja, o que capacita para a obra, o que capacita para ser diácono, o que capacita para ser líder, o que capacita para realizar qualquer coisa para Deus é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vem antes do cargo. Ser cheio do Espírito Santo vem antes da responsabilidade. Ser cheio do Espírito Santo é um pré-requisito para a obra de Deus. É uma ferramenta de Deus. É por causa do Espírito Santo que nós estamos aqui, por causa da ação do Espírito Santo, que a palavra de Deus chegou até nós, porque eles não tiveram medo, por causa do Espírito Santo eles tiveram coragem, eles saíram das suas casas, saíram do lugar onde estavam reunidos e começaram a falar na língua daqueles homens que estavam ali, e a palavra de Deus foi sendo proclamada, o Evangelho crescendo, pessoas se convertendo. O próprio Estevão, quando começou a sua caminhada como diácono, a Bíblia diz que ele era usado por Deus com curas, com milagres, com situações em que ele pregava o Evangelho do Senhor, e o texto vai dizer que muitos sacerdotes estavam se convertendo ao Senhor. Muitos daqueles que faziam parte da tradição judaica, agora estavam se convertendo ao Senhor Jesus. Estevão foi então levado ao Sinédrio, porque alguns homens diziam: ele quer destruir, ele quer acabar com tudo que é nosso, e ele foi então levado para ser interrogado. Só que no discurso de Estevão, ele começou levantando um histórico desde Abraão, passando por Isaac, Jacó e os grandes homens de Deus, e começou a falar a respeito de uma nação, de um povo, que muitas vezes quando um profeta era levantado, essas pessoas ficavam contra o profeta. Muitas vezes quando Deus mandava fazer uma coisa, essas pessoas faziam justamente ao contrário. Lemos no domingo passado, agora, domingo que passou, sobre a vida de Sansão. Foi Sansão? Foi Sansão. E Sansão, o texto vai dizer
que o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor. E quantas as vezes que o povo se desviava, saía da direção, saía dos caminhos do Senhor, Deus precisava levantar um libertador. Mas agora esse libertador é o próprio Espírito de Deus. Agora esse libertador que impedia e que levantava pessoas e homens de Deus para realizar a sua obra e que realiza e levanta até hoje é o Espírito Santo de Deus. Porque se antes esse Espírito estava condicionado ao tempo, se antes esse Espírito estava condicionado a ser derramado sobre alguns homens escolhidos, agora esse Espírito está liberado sobre a vida da igreja, esse Espírito está liberado sobre a nossa vida, esse Espírito está sobre nós, para realizarmos também grandes obras de Deus. Estevão, pregando o Evangelho, foi levado ao Sinédrio e começou a falar. E ele falou que aqueles homens seguiam outros líderes, apesar dos grandes milagres de Deus, apesar do mar se abrir, apesar das grandes maravilhas de Deus, aqueles homens continuavam constantemente se desviando do caminho do Senhor. E eu descobri uma coisa, irmãos, se você quer deixar alguém irado, toca no ídolo dessa pessoa. Se você quer deixar alguém querendo te matar, acabar com você, toca naquilo que ela considera um ídolo. Se uma pessoa é avarenta, ela ama o dinheiro, ela tem um amor ao dinheiro, toca no dinheiro dela. E ela é capaz de matar por causa do dinheiro. Se essa pessoa, tudo para ela é o seu relacionamento, é o seu casamento, o seu envolvimento, toca. Ou deixa acontecer alguma coisa com aquilo que é o alvo do seu ídolo, da sua idolatria. E nós vamos ver essa pessoa se transformar. Nós vamos ver essa pessoa ser mudada. Toca no seu Deus. E você vai ver o que pode acontecer. E nós vamos isso aqui acontecer com a igreja. Nós estamos vendo isso aqui acontecer dentro do Sinédrio, dentro daqueles que conheciam a palavra, na vida, no meio daqueles que conheciam a Torá, que conheciam a palavra de Deus, e que mesmo assim endureceram o coração. E Estevão disse assim: olha, vocês não são diferentes dos pais de vocês. Eles mataram os profetas, eles endureceram o coração e rejeitaram a palavra de Deus, e vocês são a mesma coisa. Vocês continuam fazendo e sendo os mesmos. Vocês continuam rejeitando a palavra, vocês continuam sendo incircuncisos de coração, vocês continuam sendo pessoas más, vocês continuam dispostos a matar, apesar das evidências que estão diante dos seus olhos. Foi só isso, o suficiente para que aqueles homens ficassem revoltados com a palavra de Estevão, com o discurso de Estevão. E o texto vai dizer que esses homens, então, ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheios de raiva. O coração deles o coração foi transformado por causa daquele discurso, por causa daquela palavra, por causa daquele momento que Estevão teve a oportunidade de falar das bênçãos, das coisas de Deus para aqueles homens. Queridos, existem momentos na nossa vida que nós precisamos proclamar a palavra de Deus com amor, com misericórdia, com compaixão. E não estou dizendo que aqui Estevão não estava tendo amor, porque a Bíblia diz que Deus repreende aquele que ama. Mas existem momentos que nós precisamos confrontar os ídolos. Existem momentos que a igreja precisa confrontar o ídolo que muitas vezes nós construímos, ou que uma sociedade, que uma nação levanta, ídolos que os homens constroem para adorar. E o Espírito Santo é quem nos capacita a isso. É o Espírito Santo que nos leva a isso. É o Espírito Santo que nos dá as palavras certas para isso, para confrontar os líderes de uma geração, para confrontar, aliás, os ídolos de uma geração, os ídolos de um povo, para confrontar aqueles que estão tomando e roubando pessoas para o inferno.
Perceba que Estevão não estava confrontando homens. Estevão estava confrontando ideias. Ele estava confrontando pensamentos humanos e por causa disso, esses homens pegaram Estevão e tentaram acabar, ou conseguem, acabam com a vida dele. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo, porque muitas vezes nós podemos estar na igreja, nós podemos estar participando dos cultos, nós podemos ser assíduos aos domingos, nós podemos fazer parte de um sistema religioso e ainda assim estar com os nossos olhos espirituais fechados. Nós podemos fazer parte de um momento de oração e ainda assim não enxergarmos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não entendermos que o Espírito Santo tem um propósito conosco, não entendermos a direção que o Espírito tem para cada um de nós. Deus começa aqui um novo tempo na vida da igreja. Deus começa através da vida de Estevão um novo momento para o povo de Deus, um momento agora de estreito, um momento de perseguição, um momento que agora a situação fica diferente. Na nossa vida com Deus nem sempre é um mar de rosas. A nossa vida com Deus nem sempre é um momento de tranquilidade. Na nossa vida com Deus às vezes vão existir momentos de confronto. Na nossa vida com Deus vão existir momentos em que vamos precisar denunciar o pecado. Na nossa vida com Deus vão existir momentos de arrependimento. No nosso relacionamento com Deus vão existir momentos de quebrantamento. No nosso relacionamento com Deus vão existir momentos em que vamos ter que chegar diante das autoridades e dizer: vocês estão se desviando dos caminhos do Senhor. Vocês estão saindo do caminho. O que vocês fazem não agrada a Deus. O que vocês estão fazendo não está de acordo com a vontade de Deus. E queridos, isso pode trazer ao nosso coração medo. Isso pode trazer ao nosso coração um gigante chamado medo, como eu orei aqui hoje, um outro gigante chamado ansiedade, porque às vezes queremos falar e não podemos, porque às vezes queremos confrontar, mas não sabemos como, porque às vezes queremos pregar, mas não temos coragem, porque às vezes queremos fazer algo na obra de Deus, mas não sabemos como realizar, porque criamos um gigante do outro lado, quando na realidade existe um gigante aqui dentro, que é o Espírito Santo de Deus. Criamos como se fosse uma barreira intransponível, está diante de autoridades e homens. Olha, a Bíblia diz que tudo vai passar, meu irmão, que toda a glória do homem é como a erva que cresce e que depois seca, mas a glória de Deus permanece para sempre. Toda vaidade, mordomo, abre a porta, usa as melhores roupas, os melhores perfumes, mas todos nós em algum momento vamos ter que visitar um lugar, ou vamos parar depois num lugar, onde todos nós seremos comidos pelos mesmos bichos, onde a nossa carne vai perecer. E daí, depois que a carne perecer, para onde iremos? Cremos que iremos para a glória eterna, estar na presença de Deus, adorar a Deus. Irmãos, não podemos negar o céu às pessoas. Não podemos ser impedimento para a entrada do céu às pessoas. Precisamos ser um canal, precisamos estar abertos, precisamos estar prontos para ministrar os céus na terra, para ministrar que Deus está presente, para ministrar que Deus ainda cura, que Deus sara, que Deus liberta, para sermos instrumentos de Deus nesse tempo, nessa geração, para esse povo que nós estamos aqui. Precisamos ser para agora Estevãos nessa geração, porque Estevão enxergou algo que aqueles homens não enxergaram. Enquanto eles estavam com raiva, enquanto eles estavam querendo destruir a igreja, enquanto eles estavam tentando destruir os planos de Deus, a Bíblia diz que Estevão olhou aos céus e viu a glória de Deus, e viu Jesus. Aleluia. A nossa tendência, irmão, quando estão com raiva da gente, é responder com raiva. Vamos falar a verdade. Quando querem acabar com a nossa vida, a gente tenta se defender.
quando tentam acabar com a gente, nos desmoralizar, acabar, né, com a nossa fé, quando tentam destruir aquilo que nós construímos, nós ficamos com raiva. Só o Espírito Santo de Deus consegue nos fazer enxergar uma outra realidade. Só o Espírito Santo de Deus para abrir os nossos olhos e enxergarmos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Estevão conseguiu enxergar algo que todos aqueles homens não conseguiram ver, não conseguiram enxergar. Existe um alvo para você, existe um alvo para mim, e o nosso alvo está nos céus, o nosso alvo está na glória de Deus. Era um recado de Deus para Estevão: não esquece o teu alvo, não esquece a tua direção, não esqueça qual é o teu propósito. O Filho do Homem sentado à destra de Deus, talvez ali extasiado ainda com a glória de Deus, tinha que enfrentar uma situação de um grande trauma, uma situação que só de pensarmos já pode nos trazer uma tremedeira nas pernas, já pode nos trazer o medo da morte. Quem tem medo da morte, irmãos? Vamos falar a verdade? Todos nós temos. Irmãos, para vencer a morte só com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para termos coragem para enfrentar a morte só com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque humanamente falando é impossível enfrentarmos a morte. Mesmo quando vamos à guerra, mesmo quando estamos preparados para lutar pela nossa pátria, pela nossa nação, ainda temos medo. Não é à toa, né, que no nosso ordenamento jurídico, né, não temos pena de morte, mas em situação de guerra tem. Porque não podemos fugir da guerra. Não podemos voltar atrás. Ou você morre ou morre. Ou você enfrenta, se você fugir, você morre do mesmo jeito. Se desertar. Não tem para onde correr. É uma situação de guerra. Então você enfrenta com medo mesmo. Mas para ter a ousadia do Espírito, para ter a coragem do Espírito, para ter a fortaleza do Espírito Santo, para enfrentar problemas espirituais e situações espirituais que estão à nossa volta. Esse homem não estava lutando contra uma situação espiritual de uma casa, ele estava lutando contra a situação espiritual de uma nação, de um povo, de uma geração, contra a cegueira espiritual de séculos. Ele elencou a cegueira que veio de séculos a séculos até Jesus. Ele estava lutando contra isso, irmão. Às vezes você olha na tua família e você vê situações dentro da sua casa que você diz: nossa, isso aqui já tem anos. Você olha para os seus antepassados, os seus pais, os seus avós, e você vai ver situações na sua família que vem perdurando, que vem passando de pai para filho, de filho para pai. E Deus agora te levantou lá. Mas você tem que se lembrar que essa luta não é a luta de agora, é uma luta que já dura séculos. É uma luta que já vem de muito tempo. Então, quanto maior o gigante, quanto maior a barreira, maior vai ser a luta que você vai enfrentar. Maior vai ser o combate que você vai ter. Esses homens, a Bíblia diz que eles taparam os seus ouvidos, colocaram Estevão para o lado de fora e começaram, né, a apedrejar Estevão. Eles, com raiva, colocaram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que no futuro iria se converter. Esse jovem depois iria se chamar Paulo. Depois do capítulo 8, começa-se uma perseguição contra a igreja. Aquilo que começou Estevão foi distribuído pela igreja. É por isso que nós não podemos nos alegrar quando alguma coisa acontece contra o nosso irmão.
Não podemos nos alegrar, nem ficarmos calados quando nosso irmão sofre uma injustiça. Não podemos ficar calados quando nosso irmão está sofrendo. Não podemos deixar de orar e de clamar quando nosso irmão está passando necessidade. Não podemos deixar de ajudá-lo, porque o que acontece com a vida do meu irmão acontece comigo. Porque o que acontece de ruim na tua vida afeta a igreja, afeta o corpo de Cristo. Se dói em você, tem que doer em mim também. O que aconteceu com Estevão serviu para que Saulo se tornasse Paulo. Encorajado por aquele acontecimento, por aquela mudança, esses homens começaram a perseguir a igreja. Mas o texto vai dizer que antes da morte, no verso 60, mesmo diante das pedradas, a Bíblia diz que esse homem ajoelhou e disse: não os condenes por causa deste pecado. Precisamos lembrar, não os condenes por causa deste pecado. Os outros pecados... Uma vez um rapaz falou, né, comigo, e falou justamente isso, né? Ué, então esses homens aqui foram para o céu? Não, mas ele está perdoando desse pecado, e os outros pecados? tem que se arrepender. E queridos, nós muitas vezes, irmãos, estamos enfrentando situações que são muito menores do que essa, que não estão lutando contra a nossa vida, não estão tentando nos matar. Simplesmente discordamos em pensamentos, simplesmente discordamos de algumas situações, e mesmo assim, nós não somos capazes de perdoar. Simplesmente, aconteceu uma coisa no passado, fomos enganados, trataram a gente mal, trataram a gente com maldade, fizeram alguma coisa de ruim para nós, mas nós estamos vivos, e mesmo assim, nós não temos a coragem nem a capacidade de perdoar, porque assim como enfrentar a morte, perdoar também é uma ação do Espírito Santo em nós. Perdoar é uma ação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer para te ajudar. Eu talvez diga que você precise perdoar, que você tem que perdoar, mas existem situações e pecados, irmãos, que só o Espírito Santo é quem trata conosco. Existem limitações em nós que só o Espírito Santo pode tratar com a nossa vida. Que só Ele sabe como tratar cada um de nós. É por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo, e que nós precisamos orar, porque é Ele quem convence da justiça, do pecado, do juízo. Porque só o Senhor para nos convencer. É Ele quem trata conosco. É Ele quem trata com a igreja. Esses homens que estavam apedrejando, que estavam consentindo com a morte de um homem de Deus, depois o principal deles, Saulo, vai se tornar Paulo, vai se tornar igreja, vai se tornar perseguido. O perseguidor se torna perseguido. Aquele que hoje te atira pedras, aquele que hoje fala mal de você, aquele que hoje te critica por estar vindo à igreja, amanhã vai ser aquele que vai estar do teu lado adorando a Deus, glorificando a Deus. Aquele que hoje você confronta os pecados, aquele que hoje o Espírito Santo te dá direção, vai ser aquele que vai estar amanhã do teu lado, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. Por isso, não tenha medo de tocar nos líderes, nos ídolos desse século. Não tenha medo de tocar nos ídolos dos corações dos homens. Tenha coragem. O Espírito Santo te dá a palavra certa na hora certa. Talvez a reação seja a reação louca, deslocada, uma reação desproporcional. Mas na hora certa, o Espírito Santo vai falar. Para encerrar, hoje estava numa conversa no trabalho, e eu levantei uma dúvida, no meio da conversa, eu levantei uma dúvida e existe
o irmão biólogo aqui. Eu levantei a dúvida e existe evolução? Aí, como é que pode, você não acredita? Eu falei, só, eu respeito, porque eu respeito quem tem mais fé do que eu. Eu respeito quem tem mais fé, quem acredita e tem mais fé do que eu tenho total respeito, então não vamos discutir sobre esse assunto. Então, às vezes, irmãos, Deus nos dá a palavra certa, na hora certa. E às vezes nós estamos deixando de confrontar os ídolos, de confrontar esse século por causa do medo. Medo de sermos ridicularizados, medo de sermos apedrejados, medo de nos colocarem para fora. Mas o Senhor te capacitou, o Senhor te dá coragem, o Senhor te dá ousadia, o Senhor te dá força. E eu quero orar pela tua vida nesses 5 minutos, pedindo para que o Espírito Santo te dê direção, para que o Espírito Santo te renove o teu fervor com a igreja, o teu fervor, né, com a obra de Deus, com os planos de Deus com a sua vida. Renove os propósitos que Deus tem contigo. Estevão, né, nessa hierarquia da igreja que estava começando, foi levantado para servir as mesas. Mas servir as mesas não o impedia de curar vidas. Servir as mesas não o impedia de ser um homem extremamente usado por Deus. Talvez você tenha simplesmente um cargo na casa de Deus. Você canta, você toca, mas tocar e cantar não te impede de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Trabalhar na introdução não te impede de ser usado por Deus. Na realidade, te coloca numa posição em que as pessoas esperam isso de você. As pessoas esperam que elas entrem na igreja e encontrem um homem e uma mulher que seja usado por Deus, que seja usada por Deus. Então, se nós estamos aqui, é porque queremos ser cheios do Espírito Santo. Se nós estamos aqui, é porque queremos fazer diferença nesse tempo. Queremos ser usados para esse tempo, para transformar essa geração, para transformar esses que estão próximos de nós e que precisam do cuidado de Deus, que precisam de ver a manifestação de Deus na nossa vida, na vida da igreja. Tudo que o mundo precisa hoje, querido, eu falo, são 5 minutinhos com Jesus, porque eles fogem de Jesus. Você começa a falar de Jesus, muda de assunto, vai embora, né, não consegue se concentrar, fala de outra coisa. Mas se tiverem a oportunidade de ver a graça de Deus, o favor de Deus, serão alcançados. Eles estão sedentos, só não sabem. Eles estão precisando dessa palavra, só não sabem. É por isso que Deus nos dá essa oportunidade de pregarmos, de estarmos presentes, de estarmos juntos. E por isso que você está aqui hoje. Porque é aqui que o Espírito Santo te enche, é aqui que o Espírito Santo te fortalece. É aqui que o Espírito Santo te enche de coragem e te dá estratégias. Amém? Vem para cá, Reginaldo, vamos louvar o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Aleluia. A vida é o maior bem que nós temos aqui hoje. É. Nós guardamos a nossa vida. Tentamos nos proteger as pessoas que nós amamos, a vida delas. E o que espanta o mundo, o que espantou aqueles homens é porque esses homens estão abrindo mão das suas vidas para servir esse Jesus. Por que é que esses homens estão dispostos a morrer, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, para servir a Jesus? Como é que alguém morre exaltando e perdoando? Como é que alguém morre perdoando as pessoas que o mataram ou estão matando?
só pela graça de Deus. Porque a gente não perdoa, irmão, nem pedrada, nem palavra que falam contra nós. A gente não perdoa nem se chamar a gente de feio. Nem se fala mal do bairro que a gente mora, a gente perdoa. Antigamente, quando eu era garoto, tinha uma musiquinha, né? Au, vai descer quem mora mal. E a gente ficava bravo, que ninguém queria morar mal. E a gente não perdoa, irmãos. Então, acho que o primeiro passo para nós, queridos, sermos cheios do Espírito Santo, é aprendermos a perdoar. Aprendermos a abrir mão. É aprendermos a constantemente examinarmos o nosso coração, para que o Espírito Santo, em primeiro lugar, revele onde estão os ídolos do nosso coração. Porque nós podemos estar na igreja e ter ídolos. Nós podemos fazer parte do culto e ter ídolos no nosso coração. Estarmos aqui, mas a soberba também. Estarmos aqui, mas estarmos cheios de orgulho. Ou como o pastor Rafael falou, fazemos parte, cremos, mas não somos capazes de trazer o dízimo, não temos fé suficiente. Uma irmã, essa semana, conversando com ela falou, pastor, eu vou voltar a dar o meu dízimo de 10%, que eu fui diminuindo o meu dízimo, e ela falou que o dízimo dela está em 5%. E daí aconteceu algo na vida dela, que ela perdeu renda. E ela fez o propósito com Deus e disse, quando voltar, eu vou voltar a dar o meu dízimo. E às vezes aquilo que a gente acha que é perda, que nós estamos perdendo, na realidade, se nós estivermos crendo que realmente estamos nessa batalha, nessa luta, nós vamos vencer muito mais, ou vamos ganhar muito mais. Aleluia, Jesus. Será que você pode fechar os seus olhos? Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite especial, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. Porque não saímos da nossa casa em vão, não deixamos, Pai, os nossos filhos e filhas em casa, Senhor, sem propósito. O Senhor nos trouxe aqui para nos encher, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui com um propósito, Pai, para resplandecermos a Tua glória, para fazermos diferença nesse tempo, nessa geração, Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui, Deus, para ministrar sobre a nossa vida o Teu Santo Espírito, que sopra, que enche, que renova, que transforma. E é o Teu Espírito que está aqui hoje, disposto, Senhor, a tocar nos nossos corações, a tocar na nossa vida, Senhor, a ministrar sobre nós, Pai, cura, milagres. Oh Espírito Santo de Deus, começa perdoando os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, pelos momentos em que não temos fé, Pai, para sermos usados por Ti. Os momentos em que nos limitamos, Pai. Os momentos em que somos medrosos e não temos coragem de proclamar, Senhor, e nem de perdoar. Nos torna corajosos para isso. Nos torna corajosos para nos reconciliarmos. Nos torna corajosos, Senhor, para dizermos não ao pecado, Senhor. Para dizermos não à mentira, Pai. Para dizermos não à fofoca. Nos torna corajosos, Pai, para rejeitarmos a palavra desse mundo, a cultura, Senhor Deus, desse mundo, que se infiltra no nosso meio, Pai, como um sistema religioso, como um dogma, Pai. Nós repreendemos no nome de Jesus todo ladrão, Senhor, do pensamento do povo de Deus, todo ladrão que tenta roubar, Senhor, aonde está o nosso coração, que tenta colocar o nosso coração em coisas desse tempo, em coisas desse mundo, Pai.
e que nos faz esquecer que existe um Deus que é poderoso, um Deus que nos guarda, um Deus que tem um plano melhor para a nossa vida, um Deus que tem, Senhor Deus, uma morada eterna para cada um de nós, um Deus, Senhor, que nos deu a vida eterna, que nos deu salvação, um Deus que nos enche do Espírito Santo, que nos enche de vida, que nos enche de sabedoria. Existe um Deus que cuida de você, meu irmão, existe um Deus que cuida da tua casa, existe um Deus que cuida da tua saúde. Tira essa preocupação do teu coração, porque existe um Deus que cuida de você, que cuida da tua vida. Simplesmente levanta a mão e adora, e glorifica, e exalta o Senhor, porque enquanto você faz isso, enquanto você se quebranta, esse Deus cuida da tua família, esse Deus cuida do teu futuro, esse Deus cuida da tua vida, porque Ele te ama. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ao Senhor.